precisa conexões, porque aí eu digo para eles, quando vocês estiverem velhinhos, lá com 700 anos, por aí, então vocês vão estar com a memória saudável, igual de um menino de 18 anos, se o menino de 18 anos estimular, porque se ele não estimular também... Também tem problemas. E agora pessoas, por exemplo, acima de 40 anos, se consegue aprender xadrez? Claro que sim. É? A gente consegue aprender qualquer coisa até 80, 90, 100. Não importa. E para cada faixa etária existem certos tipos de exercícios ou não? São os mesmos para todas as idades? Todas as idades. O que, no caso, eu diferencio, por exemplo, dependendo do nível cultural. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa, porque eu faço avaliação de memória também, de 20 e poucos anos, a pessoa está fazendo faculdade de Direito, então ele está tendo uma atividade intelectual intensa. Então eu dou um roteiro de exercício para ele, que ele vai trabalhar, um roteiro de estudo também, né, que vai ajudar ele, mas ele não vai precisar entrar na academia da memória para fazer as aulas do tipo que eu faço, que é mais voltada para pessoas de terceira idade, donas de casa, pessoas que estão fora da atividade intelectual intensa, então é mais voltado para esse tipo de pessoas. Mas nós fazemos também trabalho de concentração para gente jovem, né? Porque também a concentração e a atenção é fatal para se ter uma boa memória. Então a gente continua conversando aqui no estúdio com a senhora daqui a pouquinho. E no próximo bloco, o que vai ser visto na Feira de Moda que começa hoje em Salvador. E ainda uma campanha para incentivar a fiscalização do dinheiro público. Agora 12:10. Terapeuta cognitiva Lícia Gomes. Eu tenho aqui várias perguntas e vou logo de uma mãe aflita, que o filho de 12 anos, Adriana Salles, tem 12 anos, está apresentando, ela diz, problemas de memória. O que seria isso? Com 12 anos apresentando problema de memória, se ele não tem nenhum tipo de distúrbio cerebral, é uma pessoa saudável, pode ser várias coisas, como preguiça, né, vontade só de brincar. Então tem que ser, seria interessante ela levar no psicólogo para avaliar, né? A gente, na Academia da Memória, também faz avaliação. Eu poderia fazer uma avaliação para ver, mas a princípio, assim, uma criança de 12 anos que não tem nenhum problema, nenhum distúrbio, não está com problema de memória. Ele deve ter alguma coisa que ele não queira fazer. Então, seria bom avaliar. Ainda mais ou menos no mesmo encaminhamento, Núbia Souza diz que estuda e não consegue memorizar os assuntos porque está com problema, ela acredita, de deficiência de memória. Isso existe ou é uma questão de concentração? Parece que a maioria dos adolescentes hoje tem esse problema de entendimento ou compreensão do texto que está lendo. Essa moça Núbia, você não sabe a idade, né? Não, ela não falou. Não falou a idade. A coisa do estudo, né? Então, primeiro tem que ser um roteiro que a pessoa tem que ter, um procedimento. Saber se a pessoa realmente está fazendo aquilo porque gosta, né? E a memória não é mágica. Você precisa tratar dela, cuidar dela adequadamente para armazenar informações. Então, uma das coisas que ela precisa é ler, reler bastante, né? Associar com alguma coisa, ver se a concentração e a atenção dela está bem. Porque, de repente, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de concentração, então ela lê e não está concentrada, pensando em 1000 coisas, porque nós ocidentais somos a 1.800 por hora. Né? A gente vive com 200.000 coisas na cabeça, então a cabeça não consegue guardar 1000 coisas de vez. Tem que se concentrar naquela atividade. Tem que se concentrar no que você está fazendo. Então, se a pessoa não tem concentração, tem que fazer um trabalho de concentração. Então, tem que procurar uma pessoa, um terapeuta, nós lá fazemos isso, trabalhamos com concentração. Então, treinamos a concentração e aí sim ela vai estudar aquilo e vai armazenar a informação de uma maneira adequada. Né? Isso também responde a Alita Brasil, que também faz a mesma pergunta, né? O que faz para ler um texto e conseguir entender o problema, aliás, de muitos alunos, muitos estudantes brasileiros. A maioria, né? Porque justamente é a memória de trabalho, né, que está na região frontal, né, e a memória de evocação, que mais prejudica essas pessoas. Né? Uma pergunta, por exemplo, o professor na sala de aula consegue ajudar esses adolescentes, essas crianças a assimilar melhor, quer dizer, a guardar melhor essas informações? Se ele tiver uma técnica, sim. Parece que existia um professor aqui em Salvador que ele fazia uns jogos na sala, tipo, cantava, fazia rimas. Claro que ajuda, porque a associação é um dos itens de você gravar a informação. Por exemplo, mas também cabe muito individualmente. Exatamente. Você tem que associar com alguma coisa que já seja uma coisa conhecida seu sua. Universo. Seu universo. Né? Por exemplo, Patrícia. Como é que eu vou gravar o nome dela? Eu associo com alguém que eu conheço, ou faço algum jogo e tal, e aí você Tem técnica para tudo? Tudo. É uma técnica mnemônica, né? Que a gente chama isso. Então tem que ter técnica. Nada assim aleatório, né? Não funciona. Vilma Rodrigues, do bairro do Uruguai, pergunta se na menopausa a pessoa começa a apresentar problemas de memória, se tem uma ligação com o hormônio. Tem. A falta do hormônio, né? A reposição hormonal é importante, porque às vezes é somente isso que está prejudicando a memória. E também tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é justamente a atenção. Muitas vezes as pessoas acham que estão com problema de memória e simplesmente é uma falta de atenção.
Inclusive, eu sempre faço dou um exemplo assim, você está com um prato de comida aqui na sua frente. Se você não come, ele vai para o estômago? Não vai. A informação está aqui no ar. Você deixa a informação e vai para o outro lado. Como é que ela entra no cérebro? Ela não é mágica. Não entra, é verdade. A não ser que a gente dê uns cortezinhos assim, né? E dê umas injeções. Não existe. Magia negra, não tem como. É verdade. Então tem que ter um procedimento adequado. Né? E cuidar adequadamente da memória, isso é fatal. Alimentação adequada, estilo de vida saudável, atividade física, porque a gente precisa de oxigenação cerebral. É bom para o corpo e para a mente. Para a mente, para o estresse, tem um monte de coisa. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bom? A seguir, preso um pai que abusava sexualmente das duas filhas. E veja ainda a paralisação dos professores de memória aqui no estúdio do Bahia Meio Dia. Nossa entrevistada é a terapeuta cognitiva Alicia Gomes e muita gente telefonando querendo saber onde é que funciona essa academia da memória, se tem um telefone, o que é que as pessoas fazem para poder procurar. Podem ligar para o 3332-8088, que nós estamos no horário comercial de segunda a sexta-feira. E as pessoas podem fazer uma avaliação e aí encaminhar para alguma atividade. Alguma atividade, um treinamento, umas sessões de concentração. Alguma coisa a gente vai fazer. Não vai sair de mãos vazias. Sem memória. Sem memória. Então vamos começar aqui. O senhor Hamilton Rodrigues, 65 anos, diz que consegue se esquecer dos sonhos com frequência. É sinal de que a memória dele pode estar falhando? Não, os sonhos têm alguns detalhes no sonho. Geralmente você grava os sonhos que você teve quando você acorda naquele momento que você está sonhando. Às vezes você não percebe isso, mas é assim que funciona. Então, de repente, ele não está acordando. É por isso que ele não está lembrando, mas não tem nada a ver com memória. Tem a senhora Ana Verena de Brotas, tem uma filha de 8 anos e ela não consegue guardar nada, que a memória dela está péssima. O que pode estar acontecendo? É como eu falei com a outra criança, né? Se não tem algum distúrbio, já passou em algum médico, já identificou um psicólogo para ver se existe, porque às vezes a pessoa tem algum distúrbio de nascença, que às vezes os pais e os professores da escola não identificam. Então seria interessante ir a uma pessoa, um médico ou um psicólogo. Caso não tenha isso, se ela quiser, a gente pode atender lá e tentar identificar e, com certeza, a gente vai encaminhar para alguém para resolver o problema dela. Meire Pereira, de Dias Dávila, tem 28 anos, tem um bebê de 5 meses. Depois que teve o bebê, diz que está tendo dificuldade de se lembrar das coisas, esqueceu inclusive o nome do marido. Mas isso aí é muito perigoso, esquecer o nome do marido, é muito perigoso. Olha, isso me parece um estresse, talvez algum problema hormonal. Seria interessante ela procurar um médico, o ginecologista dela, fazer uns exames e ver como é que ela está, as taxas hormonais. Pode ter a ver, né? Pode ter a ver. Vamos lá, para encerrar aqui, Elizabeth Macedo quer saber o seguinte: por que as pessoas têm o que a gente chama de curto período de memória? Período de perda de memória. Como curto? A gente de vez em quando se esquece de alguma coisa que estava fazendo, daqui a pouco brancos, exatamente. Isso é tão simples de explicar. É o famoso estresse, a falta de atenção, a falta de concentração. A pessoa está ligada, deixa o óculos aqui pensando em pegar o suco na geladeira. O óculos vai embora. Eu já atendi pessoas que largaram a chave dentro da geladeira. Nossa. O telefone, coisa assim, ela estava perto da geladeira, o telefone tocou, ela estava com a chave, largou a chave dentro da geladeira e foi atender o telefone. A falta de atenção, o estresse, são coisas que acontecem o tempo inteiro e as pessoas ficam apavoradas sem saber o que é, mas não é nada complicado, nada anormal. Agora, tem que ser tratado, porque senão o futuro a coisa não vai ser boa. Pode dar um problema maior. Pode dar a tendência a piorar. Doutora Alicia, muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Tá bom? Também. Boa tarde. Foi um prazer. Tenhamos todos uma boa memória. Boa memória para sempre. É isso.